Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, terça-feira. Hoje o tema será Êxitos e Insucessos. É a lição 56 do livro Pão Nosso. E quem vai falar para nós é o Ives. Ives, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Boa noite àqueles também que nos acompanham pela internet e que vão acessar esse conteúdo logo mais aí no YouTube e nas mídias sociais do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma satisfação estar aqui com vocês de novo para mais uma noite de estudo, de reflexão, em cima desses ensinamentos tão ricos, né, que a série Fonte Viva nos traz, os livros de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que nos traz uma filosofia de vida muito profunda e que muitas vezes escapam à nossa capacidade didática de abordá-la em profundidade. Então, toda vez que eu venho falar sobre um tema de Emmanuel, eu venho com aquele peso da responsabilidade de alguém que vai fazer o melhor, mas aquele que certamente não vai corresponder à profundidade que o texto quis dizer para nós. Mas a gente sabe que a espiritualidade nos ampara através da inspiração que nunca nos falta. O tema da noite, como já anunciado, é o tema Êxitos e Insucessos, ou Vitória e Fracasso. Tá? Esse vai ser o alvo da reflexão da noite de hoje. Porque toda vez que a gente fala de êxito, de sucesso, de vitória e de troféus que o mundo pode nos oferecer, existe, sem nenhuma crítica, mas existe uma série de abordagens, até mesmo religiosas, motivacionais, que falam para nós o seguinte, que Deus quer nos ver uma pessoa próspera, que Deus quer te ver bem-sucedido, que Deus quer te ver uma pessoa vitoriosa. Mas se a gente for parar para analisar a fundo esse tipo de abordagem, a gente vai perceber que esse tipo de vitória, que muitas abordagens equivocadas, motivacionais, tentam nos passar, é uma vitória mundana, é uma vitória passageira que o mundo tem para nos oferecer. Então, se a gente for parar para esmiuçar a filosofia por trás disso, a gente vai ver que, no fundo, é um Deus utilitarista. É um Deus que, na verdade, ele dá provas do seu amor pelo seu filho através do êxito material que aquele filho foi capaz de obter. Então, a abordagem espírita sobre esse aspecto, para quem espera esse tipo de abordagem, vai ser absolutamente frustrante. Porque o que o espiritismo tem para oferecer nesse sentido é, acima de tudo, o esclarecimento e, acima de tudo, que essa vida material que todos nós estamos inseridos é uma vida muito efêmera, temporária demais. No prefácio do livro Nosso Lar, de André Luiz, bem no início, numa das primeiras frases, André Luiz já fala o seguinte: uma existência é o equivalente a um minuto. Um minuto, uma existência. Então, para todos nós viajores da eternidade, a doutrina espírita está sempre ressaltando para nós que o tempo de existência na vida material é um tempo muito breve. É claro que quando nós estamos mais jovens, a gente tem uma falsa sensação de uma durabilidade quase eterna da existência material. Mas quando os anos vão avançando, quando um peso de uma maturidade vai incidindo mais sobre o nosso psiquismo, a gente vai começando a ressignificar o valor do tempo e nós vamos também ressignificando, muitas das vezes, o valor das coisas. Quando o espírito amadurece, essa é uma tendência natural de desenvolvimento pessoal do indivíduo, uma ressignificação do valor das coisas. Então, o espiritismo ele bate nessa tecla porque ele traz uma mensagem para nós que é basicamente a seguinte: por mais que a vida material ela possa te parecer vitoriosa, isso não tem nada a ver
com um tipo de vitória espiritual que se espera daqueles que estão reencarnados no mundo de expiação e provas. Então, esses conceitos de êxito, de vitória e de fracasso, eles são absolutamente modificados com a ideia da imortalidade da alma e da continuidade da vida que o Espiritismo apresenta para nós. E eu ia dizendo no início que muitas filosofias religiosas, elas abordam o tanto que Deus gosta de você através dos troféus que você adquire no mundo, através dos prêmios, através do status, através dos recursos materiais que você foi capaz de amealhar. Mas a doutrina espírita, em outro aspecto, ela traz uma abordagem que isso pode representar a sua ruína espiritual, o seu fracasso. Inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem intitulada A Utilidade Providencial da Fortuna, que diz para nós, só para que a gente possa ter um exemplo disso, que a prova da abundância material, ela inclusive é mais difícil para o espírito do que a prova da escassez. E por quê? Porque a prova da abundância material e dos recursos materiais abundantes vem te possibilitar uma série de excessos que, se não fosse a permissão que aquela vida bem estruturada está te proporcionando, você não traria para o campo da sua vivência pessoal. Então, a possibilidade do fracasso, ela pode ser absolutamente fomentada quanto mais possibilidades de ação nós tivermos, seja através do poder, seja através do dinheiro, ou seja mesmo através de uma beleza física, que a gente sabe que num mundo tão materialista como a gente vive, uma beleza física exuberante, ela verdadeiramente abre portas. A gente sabe que existe até uma pesquisa que diz que em entrevista de empregos, aquelas pessoas com os traços mais agradáveis e mais finos, né, os traços faciais, elas têm uma possibilidade maior de empregabilidade, né? Então é um assunto chato, mas é um assunto que marca uma das características do nosso mundo de expiação e provas, tá? Então um mundo extremamente mergulhado numa filosofia materialista que nada tem a ver da direção que tentam levar, que você é abençoado por Deus em função disso. Porque todos esses recursos que facilitam a vida material, eles representam para o espírito encarnado uma prova muito grande. Uma prova muito grande, difícil de ser superada. Então, na verdade, a reflexão deveria ser o seguinte: essa prova que hoje eu atravesso através desses recursos materiais, eu preciso encontrar em mim um caminho de sair dela bem-sucedido do ponto de vista espiritual. Você sabe por quê? Eu costumo usar um exemplo que ele é muito familiar a todos nós, que é o exemplo da própria experiência do André Luiz, que escreveu um livro conhecido por quase que 100% dos espíritas, que é o livro Nosso Lar, né? Se a gente for parar para analisar a existência de André Luiz, enquanto ele estava encarnado, antes dele vivenciar suas experiências no mundo espiritual, se a gente for parar para analisar do ponto de vista material, ele teve uma vida vitoriosa, né? Porque, vejam bem, ele era um médico bem-sucedido, muitos dizem que André Luiz, e eu não quero entrar nesse mérito, mas existem muitos indícios que foi Carlos Chagas, tá? Não quero entrar nesse mérito de quem foi, mas existem muitos estudos sérios que dizem, né, muitas evidências que apontam André Luiz como médico sanitarista Carlos Chagas. Se a gente for parar para analisar, foi um cientista muito bem-sucedido, que estruturou uma família, vamos dizer assim, tradicional para a época, obteve os seus títulos acadêmicos sem maiores esforços, atingiu uma estabilidade material satisfatória, cuidou bem sim da sua família, tá? Então o que faltou para ele? Já que aos olhos do mundo ele foi absolutamente uma pessoa vitoriosa. Então, entendem
que essa vitória efêmera que a gente costuma considerar, que muitas vezes representa uma graça divina, nada tem a ver com uma condição de privilégio espiritual e de bênção espiritual que minha vida é portadora? Porque aquilo muitas vezes é uma prova que você está atravessando e que inclusive está sucumbindo, ou seja, está reprovando nessa prova. Então, nesse sentido, o Espiritismo ele meio que desanima um pouco, né? Porque ele dá esse choque de realidade espiritual, que as coisas não são bem como a gente imagina que é. O Jesus ele tem uma frase lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, que ele diz uma coisa que ilustra muito bem essa reflexão que a gente vai estar fazendo aqui na noite de hoje, que ele diz assim, que vale o homem ganhar todo o mundo e perder a própria alma. Então, assim, é só a gente abrir o Evangelho de Jesus e ler com atenção, que a gente vai ver que existe uma contradição existente entre essa vitória. Aqui a gente não está condenando os recursos materiais. Porém, esses recursos materiais, segundo a visão espírita, eles têm que ser colocados a serviço do bem. E não ao acúmulo irresponsável, e não ao acúmulo demasiado, que muitas vezes vai fazer com que nós, de certa forma, comprometamos os valores espirituais que nós precisamos adquirir. Então, é mais ou menos essa a ideia central da lição que a gente vai refletir aqui, e eu gostaria de ler alguns trechos para a gente poder ir lendo e comentando alguma coisa. E aí Emmanuel comenta uma passagem de uma carta de Paulo aos Filipenses, que se encontra no capítulo 4, versículo 12, em que ele diz o seguinte: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Olha só que interessante. Sei viver na penúria, mas sei viver na abundância. Esse saber viver, tanto na escassez como na abundância, é o segredo do sucesso na vida material. Porque o ponto não está em ser bem-sucedido ou mal-sucedido, está em como você conduz os seus passos na experiência que você está vivendo no seu dia a dia. É uma experiência que está te servindo para a elevação dos seus valores? Por quê? Porque a reencarnação muda tudo, gente. A reencarnação muda tudo. Então, muitas vezes, a gente pode reencarnar, como no exemplo do próprio Emmanuel, que a gente tem como aí, experiência a ser citada. Você pode reencarnar como senador de Roma, que Emmanuel foi na época que ele era o Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, e numa existência seguinte, que está retratada no livro 50 anos depois, você pode reencarnar como escravo. Que aí esse livro 50 anos depois, que inclusive eu também recomendo a leitura para vocês, é a experiência do antigo senador do Império Romano, Públio Lentulus, uma das reencarnações do Emmanuel, né, mentor espiritual do Chico Xavier. A reencarnação seguinte à do senador é uma reencarnação de um escravo, que já começa o livro comendo o pão que o diabo amassou. Então, olha como que as coisas mudam. De um senador a um escravo. E o que isso tem a dizer para nós? O que tem a dizer é que a questão central não está no tipo de experiência material que você vive quando você está reencarnado, mas na forma com que você está vivendo essa experiência. Porque ele reprovou na condição de senador. Ou seja, na abundância, ele não foi bem sucedido. Agora vamos ver na escassez. Então ele sai da condição de poderoso do Império Romano e reencarna na condição de escravo. Que aí, nessa condição de escassez, de falta de possibilidade de errar, ele começa a despertar para valores espirituais que até então, aquela experiência poderosa que ele tinha, não permitia que ele desenvolvesse. Ou dificultava muito para ele, que ainda não tinha forças espirituais suficientes para desenvolver dentro de si. Porque muitas das vezes o erro no âmbito da nossa experiência pessoal é uma questão de oportunidade. É por isso que a gente não pode julgar. Porque muitas vezes a gente julga, mas se nós tivéssemos a oportunidade de também estarmos errando,
como aquela pessoa que a gente está julgando, a gente também erraria. Então, essa questão ela é muito complicada da gente poder avaliar, né? Inclusive no âmbito político também, né? Eu até me manifestava muito nesse sentido nas redes sociais, parei de me manifestar um pouco, né, desses assuntos políticos, porque se a gente for parar para analisar em essência, assim, em profundidade, é muito difícil você ocupando um cargo, né, que te permite ali usufruir de muitos poderes e facilidades, você não sucumbir. Então, essa questão da gente poder estar julgando, às vezes a gente também precisa se colocar um pouco no lugar. Será que eu, tendo essas possibilidades de erro, também não erraria? A questão do erro, para mim, do equívoco, é uma questão de oportunidade ou não? Porque para o ser humano costuma ser assim, uma questão de oportunidade. Você não está errando porque você não está na experiência do outro, tendo o mesmo tipo de facilidade que aquele outro está tendo, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ser testado gradativamente, a fim de que a gente possa ir nos fortalecendo espiritualmente. Emmanuel reprovou, então, na condição de senador Públio Lentulus. E aí ele reencarna na sua existência imediata, 50 anos depois da sua desencarnação. Vejamos, então, que foi uma reencarnação relativamente rápida. E ele reencarna na condição de escravo para desenvolver aqueles valores do cristianismo que ele ainda não possuía e que ele tinha negado naquela condição de poder que ele se encontrava. Porque o ser humano feliz, e aqui há um assunto espinhoso para a gente abordar, o ser humano feliz ele costuma se esquecer das questões espirituais. O ser humano, quando ele está mergulhado na ilusão de uma vida com muitas facilidades, ele costuma se perder nesse meio de campo. Ele costuma não se lembrar da importância do desenvolvimento de determinados valores. Às vezes ele precisa passar por uma experiência difícil na vida, que é uma sinalização da providência divina, para ele despertar para valores que ele está se afastando cada vez mais. E aí, muitas das vezes, esse é um papel, essa é uma das funções da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento, ela tem um poder nas nossas vidas de nos sinalizar algo. Muitas vezes de nos indicar que nós estamos indo por um caminho, vamos dizer assim, de perdição existencial. Porque, como diz a frase de Jesus, que vale o homem ganhar o mundo e perder sua alma, é porque verdadeiramente, dependendo da condução que nós damos da nossa existência, é possível sim nós jogarmos fora a reencarnação. André Luiz, por exemplo, que eu citei no início da nossa reflexão, ele foi o exemplo de um espírito que jogou fora a reencarnação porque ele se esqueceu de determinados valores. Então, a dor e o sofrimento, muitas vezes, é um sinal, é um chamado para que você possa voltar para questões mais internas do seu desenvolvimento espiritual. Então, é a enfermidade física, é a falência econômica, é a desilusão afetiva, enfim. Existe uma série de situações. Tanto é assim que uma das grandes portas de entrada de um centro espírita, mas eu creio que de qualquer religião, é o quê? Dor e o sofrimento. Geralmente é a dor, é a angústia que arrasta a pessoa para determinadas reflexões que acabam desencadeando numa frequência, num agrupamento religioso. É claro que existem exceções, né? Existem pessoas que estão por curiosidade, né? Existem pessoas que estão em busca de resposta de questões filosóficas profundas da vida que ainda não conseguem entender ou que ainda não encontraram respostas. Mas não deixa de ser um tipo de angústia. Não deixa de ser um tipo de angústia. Porque senão não estaria aquele espinho ali macerando a carne e fazendo com que aquela pessoa buscasse, de alguma forma, aquele tipo de resposta. Então, nesse sentido, a gente tem que se qualificar para que, independente do tipo de experiência reencarnatória, seja ela abundante ou escassa, a gente possa desenvolver um grau de assertividade espiritual, tirando proveito da experiência. Porque independente, a gente tem que lembrar, acima de tudo, que independente do tipo de situação mais fácil ou mais difícil que a gente se encontra, nós nos encontramos, antes de tudo, num mundo de expiação e provas. Então, tudo pode mudar da noite para o dia.
Então, nesse sentido, por mais que a nossa situação esteja difícil, nós temos que nos lembrar, o mundo é categorizado por um mundo de expiação e provas. Tudo pode mudar. E por mais que a gente esteja numa situação fácil, de abundância e de felicidade, nós temos que nos lembrar, estamos, antes de tudo, no mundo de expiação e provas. Tudo pode mudar. Então, a efemeridade, a transitoriedade, é uma das marcas do mundo de expiação e provas, que é esse mundo que a gente vive. Então, não existe condição absolutamente feliz aqui. A gente pode começar a construir a felicidade, mas, segundo Jesus no Evangelho de João, a felicidade plena não é desse mundo, né? A começar pelo... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos comparar aqui, eu vou trazer uma informação para vocês que é interessante demais. Está lá na Revista Espírita do ano de 1868, se eu não me engano. Foi a primeira revista espírita publicada por Allan Kardec. Ali na Revista Espírita, Allan Kardec, através das informações que o espírito de São Luís, que era o seu mentor espiritual, traz para ele, ele vem trazer algumas informações sobre o planeta Júpiter, por exemplo. Planeta Júpiter, que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. É interessante, ali está no mês de março, se eu não me engano, da Revista Espírita, depois vocês podem checar essa informação, que está lá falando a respeito de algumas características do planeta Júpiter, que é um planeta que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, mas é um planeta em que a coletividade ali ainda não atingiu o ápice da evolução. É simplesmente o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Mas quantos sistemas solares existem só na nossa galáxia? Quantos sóis existem só na nossa galáxia? Segundo informações da ciência, e que também Emmanuel traz essas informações em uma das suas obras, só na nossa galáxia, na nossa Via Láctea, existe 100 bilhões de sóis parecidos com o nosso aqui. 100 bilhões de sóis. Então, quando a gente olha para o espaço, né, a gente passa a atribuir sentido à frase do Chico Xavier quando ele se considerava um cisco, né? A gente passa a considerar que ele não estava sendo tão humilde assim, ele estava sendo realista. Porque se só na nossa galáxia existe 100 bilhões de sóis, né, eu acho que um cisco de areia numa praia ainda é muito maior que nós em comparação a isso. Então, o que acontece? O planeta Júpiter, ele tem um sistema de funcionamento em que o próprio clima ele não sofre tantas alterações como o clima da Terra. Aqui, por exemplo, a gente sofreu muito com a questão das chuvas, né? Devastou centenas de milhares de famílias em Minas, na Bahia, e para todo lugar que choveu no Brasil. O clima de Júpiter está lá em informações que o Espírito de São Luís traz para nós. É um clima sempre temperado, ou seja, é um clima que se mantém sempre o mesmo, sem alteração. Já viu aquelas tardes frescas em que você fala assim, poxa, agora eu encontrei o clima ideal, porque eu não estou sofrendo com frio e também não estou sofrendo com calor. Eu encontrei aqui um grau ideal de temperatura que me faz bem. É mais ou menos isso constantemente no planeta Júpiter. Então, quer dizer, nesse tipo de planeta em que os espíritos já atingiram um grau de maturidade, nem sofrimento por alteração climática eles passam. Por que eu estou dizendo isso? Porque um mundo de expiação e provas não tem quem não vai passar perrengue, né? Passa perrengue com chuva, passa perrengue com calor, passa perrengue com coronavírus, tá? Passa perrengue com dificuldade financeira, passa perrengue com dificuldade afetiva, passa perrengue com a saúde física que muitas vezes se compromete. Então, é um mundo de expiação e provas. Independente da condição de maior abundância ou de escassez, a lembrança precisa ser sempre que é um mundo de expiação e prova. Ou seja, essa noção de transitoriedade, ela deve estar bem enraizada do nosso íntimo, para que a gente possa não mergulhar em ilusões perigosas que nos desviam do caminho que deve ser o nosso roteiro maior de progresso espiritual. Então é mais ou menos isso que Paulo de Tarso quer dizer aqui nessas cartas aos Filipenses, nessa carta aos Filipenses. Sei viver na abundância, mas também sei viver na escassez. Ou seja, o ponto de equilíbrio na vivência existencial.
Esse ponto de equilíbrio que nunca é tão simples de ser alcançado, mas é um desafio para todos nós, e existem ferramentas que nos ajudam nesse processo, como o Espiritismo para alguns, como outras religiões para outros, mas ferramentas a providência divina sempre deixa à nossa disposição, a fim de que a gente possa alcançar um grau maior de assertividade nesse sentido. Vamos ler a lição, para ver o que Emmanuel comenta aqui dessa frase de Paulo. E aí Emmanuel começa assim: em cada comunidade social existem numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. O ensejo de status aqui, de evidência, de prospecção material. Inclusive, esse desejo de evidência também é algo que a gente precisa tomar cuidado, né? A questão do desejo de destaque, do desejo de estar em evidência, porque um dos desapegos que a gente precisa desenvolver no campo da nossa intimidade, inclusive, é o desapego com a nossa própria imagem, né? Quando a gente fala de desapego, a gente geralmente pensa em desapego material. Eu tenho que desapegar dos recursos materiais. Mas desapego não é só isso. Quem dera se fosse tão simples assim. A gente precisa ter desapego afetivo das pessoas, não no sentido de nos levar a uma indiferença, mas no sentido de não nos levar a uma paixão doente do desejo de posse pelo outro. Isso é uma forma de desapegar. A gente desapegar. Tem gente que imagina que sem o outro a vida da pessoa seria impossível. Está apegada. Está apegada de uma maneira doente. A pessoa. Então, quer dizer, existe esse tipo de apego às pessoas que não deve te conduzir a um nível de indiferença. Não estou nem aí para ninguém. Mas um nível de desapego afetivo que permite a você a não cultivar sentimentos doentes em relação ao outro. É essa a questão que eu estou querendo refletir. Porque essa doença, na forma como que a gente considera o que seja o amor, por exemplo, é algo que mais nos prejudica do que nos beneficia. Prejudica, inclusive, na vida além túmulo, né? A gente lê nas obras de André Luiz que muitas vezes, quando um espírito desencarna e aquele que fica na vida material fica com aquela paixão doente, ele acaba perturbando a caminhada do espírito que já se foi. Então, as obras de André Luiz estão repletas desse tipo de informação. É uma forma de você desenvolver um grau de desapego afetivo, ou seja, você se sentir bem consigo mesmo, para você não cair na falsa ilusão de que o outro precisa te completar. Não, quem precisa completar você é você mesmo. Então, quando você se sentir completo, a sua relação com o outro vai ser potencializada ao máximo. Tá? Então, primeiro é cuidar de si, né? Se preencher de si mesmo, se sentindo bem consigo mesmo, para que depois a carência possa não ser o motor dos seus relacionamentos. Senão você está perdido, você vai sofrer muito. Então, um tipo de desapego nesse sentido é fundamental. E tem um desapego aqui, que a gente pode refletir aqui, que é o desapego da imagem. O que é o desapego da imagem? É o apego no que o outro pensa de você. Então, assim, às vezes a gente fica tentando cultivar uma fachada, querendo agradar, querendo que as pessoas tenham uma certa imagem de nós, e a gente fica muito apegado a isso. Então, isso também você precisa desapegar um pouco, porque Jesus não agradou a todos. Então, não queira ser mais que Jesus. E Jesus não teve a preocupação de agradar a todo mundo. Por mais que você faça o bem, por mais que você se esforce, sempre vai ter alguém que vai te achar incoerente, que vai te achar um cretino. Se você ficar se importando com essas miudezas, né, se você ficar preso a isso, você não vai fazer o que você deve fazer direito. Então, sempre vai ter aquele que vai te achar incoerente, que vai te achar uma pessoa não tão qualificada para fazer o que você está fazendo. Mas, se você fosse prender a opinião daquela pessoa, pelo amor de Deus, personalidade precisa ser fortalecida nesse sentido. Então, você tem que seguir no sentido assim, um desapego da própria imagem, né? Que é aquilo que o outro pensa de você. Porque muitas vezes você não é tão ruim igual aquele que acha que você é ruim. E você também não é tão bom
igual aquela pessoa que te acha bom está achando que você é. Né? Você é você diante da sua própria consciência. Desapego da imagem, então, é isso. Tá? Independente do que as pessoas achem de você, uma pessoa bacana ou uma pessoa ruim, se você está prestando ali contas para a sua própria consciência de quem você é, fazendo por onde, seu trabalho de melhoria a cada dia, as pessoas elas passam a ser um fator relativo nesse processo. Então, isso é desapego da própria imagem. Apego à própria imagem é um sinal de miudez ainda, né? Mas é um movimento difícil de ser feito. Eu já contei essa história aqui, mas eu acho que vale a pena eu contar de novo. É até engraçado, porque durante algum tempo eu sempre achei que a opinião dos outros não me afetava de jeito nenhum, né? Que eu era uma pessoa absolutamente imune a isso, até eu passar por uma experiência, mas eu acho que vocês vão falar assim, não, aí você está desculpado. Minha mãe dava aula ali no colégio Mendes Mourão, e eu tinha acabado a aula, eu estava indo buscar ela, e aí ela tinha saído um pouco atrasado de casa, e eu assim, eu preciso até ter mais atenção andando na rua, até vocês, às vezes, me desculpe se eu cruzar com vocês um dia na rua e às vezes deixar de cumprimentar, porque eu ando meio desligado mesmo. Inclusive o óculos me facilitou um pouquinho, mas ainda não facilitou o suficiente. Então, ando meio no mundo da lua, preciso até tomar mais cuidado com isso. No meio do caminho, minha mãe me liga, e o Mendes Mourão é ali no alto da Goiás, né? E aí eu fui parar o carro para atender, e ali tem uma parte da rua Goiás, lá no alto, que existe uns companheiros lá que comercializam as forças sexuais, né? Lá, os companheiros aí do gênero masculino, né? Que comercializam aí o sexo. E aí eu nem estava prestando atenção, eu estava assim, totalmente avoado, indo buscar minha mãe, o telefone toca, eu vou atender. Fui encostar o carro assim, parei o carro, acho que tinha um cliente ali que tinha um carro parecido, né? A pessoa chegou na porta, tanta intimidade, eu tomei um susto, porque chegou na porta, chegou a pôr a mão na maçaneta para entrar. Eu olhei, a pessoa olhou para mim, tomou um susto também, achou que era uma pessoa e talvez não fosse, né? Aí falou assim, um programinha? Aí eu falei assim, não, meu amigo, hoje não, tal. Saí ali desesperado. Aí o que acontece? Eu desliguei o telefone, acelerei o carro, só que aí... Qual que foi minha atitude ali? Eu saí olhando para os lados, porque vai que tem alguém lá, que, né, Jesus de Nazaré, de outro centro que eu falo e tal. A pessoa se aproximou e se afastou do carro. Eu estava descendo do carro do Ives ali, ó, né, e eu saí olhando para os lados desesperado. Falei, nossa, graças a Deus, eu acho que ninguém viu essa cena. E fui buscar minha mãe. Mas o que isso indica? O que isso trouxe para mim? Não, meu filho, você se importa com a opinião dos outros, sim. Por quê? Porque se você tivesse aí sem preocupação nenhuma, você arrancava e nem ia olhar para os lados. Porque a prestação de conta sua não é absolutamente para a sua consciência. Porque se fosse para a sua consciência, você não olharia para o lado. Concorda comigo? Se minha consciência está tranquila, para que eu fui olhar se tinha alguém vendo ali? Né? Então, eu me preocupo com o social também. Então, eu não era o bam que eu achava que eu era. Às vezes a gente tem que passar por umas experiências assim, para a gente ver para a gente abaixar a bola, tá? Né? Para a gente não achar que é uma coisa que não é. Tem uma frase do filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, que ele traz uma pergunta desconcertante para nós. Ele fala o seguinte: o que vale mais para você? Uma consciência tranquila ou uma boa reputação? Olha que frase pesada. Respondam. Não precisa responder para mim, não. Responde mentalmente para você mesmo. O que vale mais para você? Uma consciência tranquila ou uma boa reputação? Tá? Então, muitas pessoas vão se agarrar à reputação. A reputação é o quê? A reputação é a imagem que as pessoas têm de você. Isso em nada tem a ver com a consciência tranquila. Sabe por quê? Porque Jesus foi considerado um marginal na época. Por isso que ele foi perseguido, morto, crucificado. O Império Romano entendia Jesus como sendo um marginal, alguém que se encontrava à margem da sociedade, um agitador político de quinta categoria.
Só que esse agitador político estava começando a movimentar multidões e começou a deixar o Império Romano em alerta. E principalmente a comunidade judaica. Ali, as sinagogas, os doutores da lei, que usavam da fé para um controle social. Então Jesus ele começou a ferir o interesse desses poderosos da época, né? Mas era considerado um agitador político barato, um marginal. Jesus estava se importando com a reputação dele? Nenhuma, né? Jesus ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então, nesse sentido, a gente precisa ter um alerta. Por quê? Preocupação com a reputação todo mundo tem. Mas se você se apegar muito ferrenhamente, você vai se esquecer da consciência tranquila, que deve ser o norte central da existência. Porque, segundo a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão aonde? Na consciência. Então, a tranquilidade da consciência é a melhor forma da gente poder agradar a Deus. A reputação, muitas vezes, você perde. Mas a tranquilidade da consciência é algo que depende absolutamente de você. Vamos prosseguir aqui, porque o tempo está acabando. Então, assim, afirmando-se, muitas pessoas afirmam-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando-se desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. É aqui a questão do erro como oportunidade, né? Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse, olha que informação interessante, é muitas vezes causa de crime, separatismo e perturbação. Vou ler de novo. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatismo e perturbação. Ou seja, a importância de você suar para conquistar e o perigo daquilo que vem fácil para a nossa vida, aquilo que vem sem sacrifício, aquilo que vem muitas vezes como algo fácil que a gente herda ou que cai no nosso colo. Isso aí cai muitas vezes como uma bomba, tá? Cai como uma bomba. Por isso que teve um episódio da vida do Chico Xavier que ele dispensou uma herança, parte de uma herança que alguém tinha destinado a ele, pelo um atendimento que esse desencarnado tinha tido em função do seu filho que estava doente e que, em gratidão, fez em testamento uma parte da herança para o Chico Xavier. E aí, quando o Chico recebeu a notícia, ficou todo feliz que aquele dinheiro ia vir e tal. E aí ele ficou com receio de encontrar Emmanuel, e Emmanuel falar com ele, vai ter que abrir mão disso. E ele estava certo. Quando ele encontrou Emmanuel falou assim, abre mão disso aí que te deram. Primeiro que os recursos que você beneficiou essa criança, esses recursos não são seus. Esses recursos foram empréstimos da providência divina para ver como que você se sai usando essas forças espirituais que você possui. E, segundo, que esse dinheiro que está vindo aí, fruto de uma herança que você vai receber, parte de uma herança, esse dinheiro fácil que você está para receber, tem uma briga judicial em função dessa herança por trás dessa história, que você não está sabendo. Os filhos eles estão processando uns aos outros para pegar cada um a parte que ele acha devida. Então, esse dinheiro aí vai vir com uma carga um pouco pesada. Você vai querer pegar mesmo? Então, olha só. Aquilo que vem fácil. E aí o Chico Xavier, muito contrariado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu queria ter um Emmanuel, né? Um mentor espiritual assim que me orientasse dessa forma clara, como Emmanuel orientava o Chico Xavier. Até acha que a vida do Chico Xavier era fácil em função disso, né? Mas também tinha Emmanuel lá, se eu também tivesse, toda vez que eu fosse errar, alguém cutucasse meu ombro, vai errar. Né? Um mentor espiritual, imagina. Toda vez que você vai errar, um mentor espiritual cutuca no seu ombro e fala assim, faz isso não. Muitas vezes eles falam, se eu tivesse Emmanuel, minha vida também ia ser fácil. Ia ser fácil também quando ele chegasse perto de você e falasse para você abandonar uma herança, um dinheirão que você ia receber assim fácil na sua mão, e você obedecesse a ele,
Ia ser fácil obedecer? Também não ia. Então a gente vê que até o mentor espiritual, o nosso mentor espiritual, a elevação do nosso mentor espiritual, guardem essa informação, está no Livro dos Espíritos, a elevação do nosso mentor, pergunta 500, se eu não me engano, 501, 502. Na dúvida, leia o livro inteiro, vocês vão encontrar essa pergunta lá. Mas o que acontece? Lá fala, o nosso mentor espiritual, ele é um pouco mais evoluído do que você. O nosso anjo da guarda, ele é um pouco mais evoluído do que nós. Por quê? Porque se fosse muito mais evoluído do que nós, a gente ia encontrar muita dificuldade na questão da sintonia, para que ele pudesse encontrar acesso no nosso psiquismo. Porque se tem uma lei espiritual que ela não pode ser superada, é a lei da vibração. Então, alguém com uma vibração um pouco melhor que você, ele consegue acessar o seu psiquismo. Mas alguém com uma vibração muito mais elevada, ele encontra dificuldade de acessar o seu psiquismo. Porque é a mesma coisa de você explicar uma questão complexa de física quântica para uma criança. Não vai conseguir entender. Por quê? Porque existe uma discrepância cognitiva que aquela criança ainda não é capaz de suportar, correto? Então, você precisa de um professor de educação infantil para que ele consiga educar bem a criança, porque ele vai ter ali todo um recurso didático apropriado para aquela criança. Então, os nossos mentores espirituais, eles são mais evoluídos que nós, sim, mas eles têm uma evolução proporcional à nossa, evidentemente para cima, né? Então, nesse sentido aí, cada um tem um mentor espiritual proporcional a seu nível evolutivo. Para a gente poder encerrar, eu vou acabar de ler a mensagem aqui. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Então, assim, colocar o filho para descobrir o valor do próprio esforço, independente se a sua condição financeira for boa. Isso é importantíssimo. Senão vai criar filho preguiçoso e ocioso, né? Então, a gente vê muitos exemplos, né, de pessoas que têm muito dinheiro, mas que cutucam os filhos sempre, né? Para os filhos também descobrir o valor do próprio esforço. Porque senão vai vir aquele tesouro fácil. Em vez de educar, vai acabar deseducando. Então, assim, a fortuna ela não é nenhum pecado, mas ela precisa despertar no indivíduo, principalmente nos filhos de pais abastados, o valor do próprio esforço. Então, tem muitos pais que se preocupam com isso, né? Se preocupam com uma formação que, muitas vezes, uma formação de berço facilitada acaba comprometendo os valores do espírito, né? Porque não encontra ali, não desperta para o valor da dificuldade. Então, isso compromete. Agora, o pai, que independente da condição financeira, coloca o filho para descobrir o valor do próprio esforço, que isso muitas vezes é difícil, esse pai está com maior chance de acertar do que de errar nesse método educativo. Não segundo a minha teoria, mas segundo aqui o que Emmanuel está dizendo para nós. E aí ele encerra assim, Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho que nos reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel do desespero. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. E aqui, para a gente poder encerrar, a gente volta àquela reflexão inicial que a gente fez, que o segredo do sucesso, espiritualmente falando, não está na questão da abundância e da escassez, mas da forma com que você vai viver a sua experiência,
sabendo extrair dela os recursos divinos para a sua elevação espiritual. Porque, às vezes, aquela escassez, ela nada mais é do que uma bênção da providência divina na sua vida, porque em outras oportunidades a abundância já te fez errar demais. Então, aquela escassez, muitas vezes, ela é um recurso da providência divina para você se educar naquilo ali. Isso significa a gente justificar a desigualdade social? Não. A gente precisa trabalhar para que a desigualdade social seja minimizada. Mas a desigualdade social, ela guarda uma explicação em raízes espirituais muito mais profundas do que os nossos olhos podem perceber. É isso que a gente precisa considerar. Às vezes, aquela pessoa que está passando por um perrengue é aquela pessoa que, em outra oportunidade, já teve muito e não soube fazer bom uso. Eu citei inicialmente o exemplo de Emmanuel, que de senador foi a escravo. Assim, de uma existência a outra. Saiu de uma condição de privilégio e foi para uma condição de escassez. Então, a questão é como que os nossos passos estão sendo conduzidos nessa dinâmica da vida, né? Sabendo extrair os valores da escassez e da abundância da mesma forma para o nosso crescimento espiritual. Porque o objetivo da existência, segundo a pergunta 167 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação? A espiritualidade nos responde o seguinte: melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Então, a reencarnação, ela objetiva o melhoramento progressivo da humanidade. Mas a espiritualidade não especifica a reencarnação na pobreza, a reencarnação na abundância, não. A espiritualidade apenas fala: a reencarnação deve representar para o espírito um melhoramento progressivo, independente do tipo de experiência social que ele vai atravessar ao longo da sua existência. Então, saber conduzir os nossos passos, extraindo esses valores, é a chave do nosso sucesso espiritual, para que a gente possa olhar para a condição que eu me encontro e saber aonde eu posso encontrar aqui recursos para o meu enriquecimento espiritual, dentro dessa atual condição em que eu me encontro, né? Então, esse é mais ou menos o recado que a lição tinha para passar para todos nós. Eu espero ter me feito entendido aqui na explicação do tema da noite. Agradeço aí a paciência de vocês, o ouvido, e até a próxima oportunidade.